Olá, Regina! Vou dar 5 minutinhos para o pessoal entrar e a gente já começa a aula, tá? Tudo bem também. Da onde você é, Regina? Deixa eu mudar as ferramentas aqui para a gente começar. Ah, Regina Decoradora! É você, né? Ô, mulher, eu tô tentando te ligar lá no Whats. Me responde lá depois pra gente conversar. Tá corrida, é final de ano, né, gente? Final de ano é uma loucura. Olá, Helenice. Olá, Rodrigo. Boa tarde. Me conta, gente, de onde vocês são, o que vocês fazem. Eu vou dar 5 minutinhos para o pessoal ir entrando aqui e a gente já vai começar a aula sobre vendas. Regina, até quando você tem casamento? Agora, esse ano ainda. Você vai tirar umas férias? Olá, Tony. Nossa Senhora. Que bom, Regina, mas isso é bom. É um problema bom. Teu problema é tempo, né, mulher? Ter tempo para você se dedicar ao que precisa. Olá, Ângelo. Gente, tô dando só 5 minutinhos aqui, a gente começa 14h05, só para o pessoal ir entrando. Eu sou uma pessoa super comprometida com o tempo, percebo que vocês que estão aqui também são. E obrigada por isso, porque eu valorizo demais e é por isso que eu dou só 5 minutos. Não dou mais que isso. Mas se vocês, bom, o Tony eu sei que é celebrante, que tá escrito no nome, mas se vocês puderem me contando aqui no chat, gente, da onde vocês são e o que vocês fazem, é legal, porque quando eu for dar exemplos, eu dou exemplo para a área de vocês. A gente termina antes das 15, Regina, pode ficar tranquila, tá? Rodrigo é fotógrafo de casamentos em Minas Gerais. Ai, que legal, Rodrigo, seja bem-vindo. E, gente, me conta, vocês já conhecem a Refined, a empresa? Me conhecem? Ou vocês estão aqui pela primeira vez, me conhecendo agora? O Rodrigo tá me acompanhando. Ilhéus, Bahia, que delícia, Tony! Eu já falei com você no direct, né? Eu tenho quase certeza que eu já falei contigo, Tony. Gente, eu falo com muita gente, tá? Então, assim, se eu esquecer, vocês me desculpem. Já falei com você. Ai, eu amo a Bahia. Ó, quem entrou agora, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Gente, eu tô dando mais um minutinho só para o pessoal entrar e a gente já vai começar a falar sobre vendas. Quem quiser interagir, contar um pouquinho mais o que faz e de onde é ótimo, porque daí eu consigo dar exemplo na área de vocês. Eu já sei que tem celebrante, decoradora e fotógrafo aqui hoje. Ângelo, então seja muito bem-vindo, já que é a sua primeira vez aqui. Já falei com você também, não soube deixar o grupo do Zap aberto.
Ah, já falei com você também, não soube deixar o grupo do Zap aberto. Não entendi, Rodrigo. Não tô recordada disso. Olá, Fernanda. Fernanda faz bem casados e é de BH. Nossa, como tem gente de Minas Gerais aqui. Seja muito bem-vinda, Fernanda. É tua primeira live, você já tá aqui faz tempo, você já me conhece, já conhece a Refined. O Ângelo é de Floripa. Tamo pertinho, Ângelo. Eu tô em Curitiba. Então vamos lá, gente. Deixei um minuto a mais. Vamos começar. Já é a quarta live, te acompanho há algum tempo. Que bom, muito bem-vinda. A Tamiris trabalha com assessoria e cerimônia em São Bagé, Rio Grande do Sul. Que legal, tem gente de tudo quanto é lugar. Então tem doces bem casados, assessoria e cerimonial, celebrante, fotógrafo, decoração. Se tiver mais alguma, vocês vão me contando, tá? Vamos lá, gente. Vamos então começar nossa aula de hoje. Vocês fiquem à vontade para mandar dúvidas, para ir conversando comigo, tá? Porque o meu objetivo aqui com vocês no Entrelinhas é realmente contar essas entrelinhas, trazer um olhar diferenciado para vocês, ajudar vocês. Esse é o propósito da Refined, inclusive. A gente quer ajudar, a gente quer entregar coisas para vocês. É claro que a gente entrega no gratuito ouro, mas, né, quem paga realmente recebe o diamante, nossa. Então, eu tô aqui para entregar muito para vocês, esse é meu objetivo, mas lembrem que a gente vai até um certo ponto, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar, porque o objetivo aqui não é vender para vocês, não, é entregar. Tô aqui para isso. Vamos lá. Deixa eu abrir o meu, a minha, a minha cola para eu seguir esse encontro da forma certa. Ô, Tony, pode marcar o evento, faz o evento, eu vou. Tá na Bahia, homem, é só me chamar, entendeu? A gente dá um jeito de ir. Eu sou apaixonada pela Bahia. Eu sempre falo, antes da gente começar a contar pra vocês, uma coisa que eu falo assim pra todo mundo, inclusive pra minha mãe, eu falo que quando Deus me criou, eu tenho certeza que ele me mandou pra uma barriga na Bahia, eu errei o caminho. Só pode ser isso, porque não nasci pra morar no sul. Inclusive, não sei se vocês perceberam, eu tô bem fanha, bem ruim, porque o tempo aqui é calor, frio, deixa a gente mal. Mas vamos lá, chega. Vamos lá. Vamos falar sobre a diferença entre vender de verdade, né? Qual é a diferença entre vender e vender de verdade? Qual é a diferença entre vender e fazer o outro querer comprar? Porque eu acredito que todos vocês que estão aqui hoje, vocês querem fazer o outro querer comprar. Tô certa ou tô errada? Não é, gente? Ninguém quer vender, né? Só vender. Vender por vender ou sentir aquele peso da venda e tudo mais. Então, gente, é importante eu falar pra vocês que vender é falar. É a gente falar sobre o nosso trabalho, sobre o nosso serviço. Fazer o outro comprar é quando a gente mexe na consciência do casal. É quando a gente mexe naquele lugarzinho certo deles. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que na superfície mesmo, gente, a venda, ela parece simples. Eu tenho certeza aqui que vocês até fazem tudo isso que eu vou falar agora. Vocês apresentam o serviço de vocês, explicam o processo do trabalho de vocês, mostram portfólio, mostram casamentos que vocês já fizeram, geram conexão com esse casal, dão um bom atendimento no WhatsApp, faz uma reunião, tem conexão. Só que mesmo assim, mesmo fazendo tudo isso aqui, vocês estão vivendo situações onde alguns casais que vocês gostariam muito de fechar estão sumindo, não estão retornando, mesmo após uma reunião. Outros voltam falando que o orçamento está fora do que eles poderiam pagar.
Se vocês forem fazer follow-up, porque não é todo mundo que faz, né? E deveria fazer, mas quando vocês vão fazer um follow-up, entrar em contato com eles de novo, pós enviar um orçamento, pós uma reunião, vocês sentem que vocês estão precisando insistir demais, sabe? Aquela coisa tipo assim, eu tô insistindo por um retorno teu aqui, tô me humilhando aqui pra você. E vocês têm muitas reuniões que fluem bem, e eu sei isso, gente, porque eu vejo isso o tempo inteiro. E eu já passei por isso também. E vocês vivem reuniões incríveis que fluem muito bem, mas não vira contrato fechado. Tem mais alguma situação que vocês estão passando aí nesse processo de venda que vocês querem compartilhar comigo antes da gente seguir? Ou vocês se identificam com tudo isso aqui que eu tô falando? Porque assim, gente, quando eu falo sobre tudo isso, pô, apresentar muito bem o serviço, explicar muito bem o processo, mostrar o portfólio incrível, maravilhoso, você só faz casamento bom, você tem uma entrega incrível, você gera conexão com esse casal, você ajuda esse casal, você tá ali à disposição do casal. Quando a gente olha para isso, na primeira vista, o problema vai parecer, vocês começam a olhar para a situação e encarar como: ah, não, meu problema é que me falta técnica de venda. Ah, não, aqui o problema é que eu não tenho um script bem estruturado. Ah, é porque eu não tenho argumento suficiente para convencer o casal, para converter o casal. Eu não sou persuasivo. Tem mais alguma coisa que vocês sentem que falta aí nesse processo de venda? Contem para mim, gente. Que é assim, tô aqui para entregar tudo para vocês. Se vocês não interagirem comigo, eu não tenho como dar exemplo. Tem, gente? Mais alguma coisa que vocês estão vivendo no processo de venda que vocês gostariam de compartilhar? Coisas que vocês acreditam que sejam o problema do processo de vendas? E quando a gente vê isso de, não, com certeza eu preciso de um novo curso de técnica de venda. Tudo bem, Jefferson. Obrigada por mandar mensagem e explicar porque você não está interagindo. Às vezes trava por causa do cerimonial, não tem contato direto com o casal. Seja bem-vindo, Ramon. Eu não tenho muitas fotos dos eventos, apenas minhas fotos. Queria mais fotos dos eventos para divulgar. Gente, ó, vamos lá. A gente está falando de venda, do processo de venda. Claro, quando a gente trabalha com uma indicação de cerimonial e é aquela cerimonial, aquela assessora que tá, ela está fechando para o casal, é difícil vender, porque você não vai falar para o casal, você tem que vender para assessora e às vezes você não é prioridade para aquela assessora. Mas a gente não pode colocar o problema nisso. A gente não pode problematizar uma coisa que não está no nosso controle. E é por isso que eu vivo falando que, gente, indicação é incrível. É claro que é bom ter indicação. Ainda mais aquelas assessoras que indicam a gente e parece que o casal chega pronto para fechar. Mas a gente não pode depender da indicação, porque a indicação, ela não traz previsibilidade pra gente. Eu não sei se mês que vem eu vou receber indicação ou não. Esse mês eu recebi 5 casais por indicação. Mês passado, nenhum. Mês retrasado, nenhum. Como é que eu vou depender disso? Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar é o seguinte: o que que está no meu controle fazer para eu mudar o meu processo de venda? Ter fotos para divulgar os eventos. Você não tem muitas fotos, Fernanda, mas você tem algumas fotos. Você já consegue se divulgar assim, não consegue? Então vamos trabalhar com o que a gente tem. Maria Lucinda, Ana, estou conseguindo quebrar algumas travas depois que comecei o Refined. Ai, que bom! Você já tá com a gente. Fico feliz. Que bom que você já tá conseguindo quebrar tudo isso.
Então, gente, primeiro ponto, e é um combinado que a gente tem que fazer aqui, que para vocês estarem aqui dentro e consumir tudo, tudo, tudo que eu posso ensinar a vocês, gratuitamente mesmo, é olhar para o nosso negócio e separar o que depende da gente e o que não depende da gente. Porque o que não depende da gente, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E vamos trabalhar no que depende da gente. E daí, sim, a gente vai olhar para o que depende da gente e vamos sair de técnica, de script pronto, dessa robotização que tá tendo hoje no nosso mundo. Porque, gente, a gente vive e a gente trabalha num mercado de luxo. O mercado de casamento, gente, é um mercado de luxo. Por si só, você não precisa atender só o público para estar inserido num mercado de luxo, apesar de todo mundo querer atender esse público. E por que eu digo isso? Porque não é qualquer pessoa que tem grana para investir num casamento, gente. E é um investimento alto. A pessoa que não tem grana para investir num casamento, gente, ela faz por ela mesma. Tô falando dos casamentos que a gente quer atender, tá? Aqueles clientes que a gente quer ter. Porque todo mundo pode fazer um casamento. Todo mundo. Eu tenho amigas que não podiam arcar com o investimento de um casamento e a gente trabalhou com a mão na massa. Eu dei a minha parte, obviamente, mas assim, por exemplo, decoração. A gente foi lá e fez a decoração. Ela não tinha por onde. E faz parte. Mas o cliente que a gente quer atender vai investir. E vai investir muito. É um mercado de sonhos. É um mercado de luxo. E quando a gente fala, gente, de um mercado de luxo, a gente não pode querer robotizar. Se você robotiza o teu atendimento com técnica de venda, com script pronto, com processo engessado, com a falta de humanização, e quando eu falo falta de humanização, é falta de presença tua. Não existe técnica de venda, não existe como a gente conseguir vender mais. E vender mais para aquele cliente que a gente quer ter. Porque esse comportamento da técnica de venda, o passo a passo do script, o discurso para ter mais argumento para fechar, isso tá no nosso visível. Tá onde a gente olha e fala, acho que é isso, acho que é aquilo. Ainda mais hoje em dia que tem um monte de gente vendendo o script pronto, PDF de quebra de objeção, não sei o quê. Esqueçam isso. Esqueçam isso, que isso não funciona no nosso mercado. Não funciona com os casais. Ó, a Maria Lucinda disse que ela recebe muitas noivas que só contratam o básico. Como fazer nesses casos? É bom ter um orçamento personalizado para atender esses casais? Depende, Maria Lucinda, depende se faz sentido para você atender esses casais ou não. Você já é nossa aluna, você já está dentro da Refined, você vai aprender aqui a transformar a tua comunicação de forma que você só atraia a noiva que pode investir em você. Mas hoje a gente vai falar do processo de venda, tá, gente? Eu falei sobre comunicação, posicionamento semana passada. Outro dia a gente vai falar sobre conteúdo, sobre essa parte de estruturação estratégica de comunicação. Hoje a gente vai falar de vendas. Mas se você tá atraindo só gente errada para você, não adianta ser o melhor vendedor do mundo. Você vende lá, vou dar um exemplo, tá, gente? Ah, sou assessora. Meu pacote custa 8. Assessoria completa, R$ 8.000. Eu só recebo noiva falando que queria investir 1.000. O problema não é o teu preço. O problema não é a concorrente que tá cobrando 1.000. O problema é que você tá atraindo a noiva que não entendeu que com 1.000 ela não vai ter o que ela precisa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que não tem essa grana para investir também. Então, gente, quando eu falo pra gente deixar o robotizado de lado, é entender de verdade quem tá chegando até vocês. Porque quando a gente começa a olhar nas entrelinhas desse processo de venda,
O que realmente decide se esse contrato vai ser fechado ou não, não é o que você diz, não é o tempo que você leva para responder um WhatsApp, é a energia emocional com que você conduz isso. Por quê, gente? A maioria das pessoas e a maioria dos fornecedores estão tentando convencer, fazer um trabalho de convencimento, aonde eu sou o melhor e eu preciso convencer essa pessoa de que eu sou o melhor, porque as pessoas chegam aqui e não sabem porque eu sou melhor. Enquanto, na verdade, vocês deveriam estar criando um campo aonde vocês fazem o cliente querer comprar de vocês. Vocês fazem os casais querer fechar com vocês. E isso, agora vocês comecem a anotar, tá, gente? Isso tá em três lugares que ninguém olha. E eu tô sendo bem sincera com vocês. Maria Lucinda, você já tá aqui dentro, você vai aprender isso logo logo. Mas assim, ninguém olha. O primeiro lugar é a energia da venda. Vou explicar, tá, gente? Não tô falando de energia espiritual. Tô falando da energia que você entra nesse processo da venda. Sabe quando chega um pedido de orçamento pra você, chega uma mensagem nova e você entra naquela energia tua, naquela vibração e vibração física, tô falando, tá, gente? Por exemplo, tô tomando água, aqui tem energia, né? Então, assim, você entra naquela energia de que eu preciso vender, eu preciso desse contrato, eu preciso dar um jeito de fechar esse contrato. Vocês sabem quando acontece isso? Vocês estão todos de câmera desligada, né? Daí eu não consigo nem ver se vocês estão concordando ou não comigo. Sabe, isso já aconteceu com vocês? Quando a gente entra com essa energia do eu preciso fechar esse contrato, a gente entra nessa venda, nessa conversa, nesse atendimento que a gente começa a fazer com a energia de necessidade. E daí, quando a gente tá com essa energia de necessidade, a gente demonstra que a gente precisa ser escolhido. E aí, gente, não tem Cristo. Eu sei que muitas vezes a gente está precisando fechar um contrato. Eu sei. Eu sei que às vezes a gente está num mês ruim e a gente precisa fechar esse contrato, custe o que custar. Mas a gente tem que sair disso, do custe o que custar. Tem que entrar nesse processo sem essa energia da necessidade. Porque a energia da necessidade passa em segurança. A energia da necessidade faz os noivos desconfiarem se você é a pessoa ideal para eles. Então, a partir de hoje, vocês vão entrar nesses atendimentos com a energia de clareza. Com essa energia de clareza sobre o que vocês entregam, sobre o que vocês podem entregar para esse casal, vocês vão começar a conduzir esse cliente para que ele escolha vocês, sem você precisar forçar isso goela abaixo. Essa é a energia que a gente tem que entrar. Sorridente. Gente, se vocês estiverem com a energia baixa de necessidade quando receber a mensagem, não responde na hora. Vai dar uma caminhada na rua. Respira ar puro. Sorria. Se olha na frente do espelho e ri de você mesmo. Igual um bobo. Até você dar gargalhada. Muda essa energia e lembra: a venda tem que ser consequência. Ela não pode ser forçada. A venda forçada é aquela que você tem que dar desconto, é aquela que o casal tá fechando com você porque você deu desconto, daí é aquele casal que não confia de verdade em você, vai te dar trabalho do começo ao fim, não vai ser legal. Então, a energia é o primeiro ponto. O segundo ponto, gente, o segundo ponto é a intenção. Porque o que acontece? Vocês entram numa conversa, vocês entram numa reunião
com fogo naquele lugar para fechar contrato. Sabe? Aquela intenção de tipo assim, a minha intenção é de venda. Eu preciso vender. E daí você vai com sangue nos olhos para vender. E quando a gente faz isso, deixa eu contar para vocês. A gente assusta. O casal pode até chegar com vontade de fechar, mas a gente tá com tanto sangue nos olhos que a gente não percebe e a gente acaba extrapolando algumas coisas que nem precisava ter extrapolado. Então, a gente tem que entrar numa reunião, num atendimento, com a intenção de entender. Anotem isso que é importantíssimo. Entender onde está a decisão desse casal. E quando vocês entendem, quando vocês têm essa clareza da decisão do casal, aonde que está essa decisão, qual é o ponto da tomada de decisão deles, vocês conduzem eles a dizer sim para vocês. Tá fazendo sentido aqui? Porque daí a gente vai pular para o terceiro, que é o método. Por quê, gente? O método da venda de vocês. O que eu mais vejo aqui, e não tô apontando o dedo e acusando vocês, tá? Eu nunca vou fazer isso, porque realmente tô aqui para ajudar. Mas o que a gente mais vê aqui dentro da Refined, quando a gente atende fornecedores, principalmente os que ainda não entraram dentro da nossa metodologia, é que o processo da venda, ele é pautado no método de explicar, é um método de ficar explicando sobre o que oferece. Então, eu vou dar um exemplo. Um fotógrafo. Ah, porque você vai fechar comigo, e daí você vai me pagar 15 mil reais, e eu vou chegar lá no dia do teu casamento, algumas horas antes, com mais dois fotógrafos, a gente vai fazer o making off do noivo, o making off da noiva, a gente vai fotografar a mesa, a decoração, daí depois a gente vai fotografar a cerimônia, daí a gente vai fazer o ensaio de vocês pós-cerimônia, e daí a gente vai registrar tudo que estiver acontecendo lá no evento e tudo mais. E quando a gente faz isso, gente, isso vale para todas as áreas, tá? Eu dei exemplo para fotógrafo, mas vale para todas as áreas. Quando a gente foca em falar sobre o que a gente oferece, a gente não faz o casal entender qual é esse nosso diferencial. Entender o porquê eles devem contratar a gente e não o outro fornecedor que eles estão conversando. Porque, gente, hoje em dia o jogo mudou. E não adianta ficar triste. Não adianta espernear e falar assim: ai, mas antigamente o casal decidia mais rápido. Gente, a gente tem que aceitar que hoje em dia todo mundo tá no Instagram, todo mundo produz conteúdo, quase todo mundo faz tráfego. E quando o casal começa a procurar qualquer coisa de casamento, eles são bombardeados com conteúdos de casamento. E ao invés deles falarem igual antigamente, que eles falavam com 3 fornecedores de cada área, hoje eles falam com 15. E isso é uma coisa que quem fica revoltado com isso e fala, ai, mas eu não quero fazer conteúdo, eu não quero trabalhar no meu marketing, eu não quero, eu não precisava fazer isso. Quem esperneia no eu não quero, não quero fazer porque eu não precisava fazer antigamente, eu vou falar do coração, e eu não tô falando pra puxar a orelha, tá? É do coração mesmo, tipo, em preocupação. Vai perder cada vez mais espaço. Então, assim, a gente tem que aceitar, gente, que principalmente esse mundo pós-pandêmico que a gente vive, onde todo mundo tem acesso a um cursinho de marketing de conteúdo, que abrindo parênteses aqui, não ajuda a fechar casamento, mas ajuda a aparecer. Aparecer, aparecer, aparecer. Tem fornecedor, gente, que fala com 100 casais por mês para fechar um contrato. Isso é insano. Mas os casais estão pedindo orçamento para muito mais pessoas. Então a gente precisa mostrar para esse casal o que ele ainda não entendeu sobre o nosso trabalho.
Por quê? Que você vai lá no casamento deles montar uma decoração, que você vai estar lá no casamento deles fotografando, que você vai entregar os bem casados que você se comprometeu a entregar. Isso eles já sabem, gente. Agora, gente, se a minha internet oscilar, é o tempo aqui, tá? Acabou de dar um curto assim, ó, na luz. Mas eu tô aqui, eu volto, tá? Não precisam sair daqui. Agora, quando a gente trabalha em mostrar para o casal pontos que eles ainda nem entenderam sobre o que a gente faz, a gente gera desejo. Vocês estão tendo bastante insights com isso, porque isso é muito importante. A venda, gente, ela não acontece em argumentação. Ela não acontece em, não, mas eu te dou um desconto para fechar. Ah, eu vou te dar o drone. Ah, eu vou te dar tal coisa. Ela não acontece nesse ponto. A venda, ela vai acontecer quando vocês fizerem o casal pensar assim, ó, caramba, esse fornecedor tá enxergando algo que eu ainda nem tinha visto, que eu nem tinha imaginado. E daí, esse casal começa a valorizar você, porque você entende de coisas além do óbvio. E é isso que realmente vai diferenciar o processo de quem vende e de quem tá só gerando demanda, sabe? Sem orçamentos para fechar um contrato, 40 mil indicações e não fechar nada, que tira as preocupações deles e empolga eles com a contratação. Exatamente. Empolga eles com você, com o teu trabalho, não só com a contratação. Um dos problemas é que eu faço tudo, todo atendimento com muito carinho e tento ir para reunião, mas está difícil essa reunião. Gente, ninguém quer fazer uma reunião sem intenção de compra. Ninguém quer fazer uma reunião se não está optando por você, se não olha para você como uma opção viável para o evento deles. É muito difícil quando a gente quer sempre puxar para reunião todo mundo. Muito difícil. E vou falar, a gente está vivendo uma era hoje, uma mudança comportamental, onde as pessoas gostam de fazer reunião. Porque o digital tá deixando a gente afastado das pessoas, né? Quantas pessoas vocês têm em casa que às vezes tá cada um com o celular na mão e ninguém tá se conversando? Então, hoje em dia, as pessoas estão gostando e tá ficando cada vez mais importante essas relações pessoais, por mais que seja por vídeo, por mais que seja com reunião. Mas ninguém vai para uma reunião se não entender um pouco que você é a melhor opção para ela. Porque senão, mais uma vez, ela pediu orçamento para 15. Ela vai entrar em reunião com 15? Gente, impossível. São 50 contratações para fazer um casamento. Se fizerem, eu vou até fazer, eu sou, ó, vocês me respeitem que eu não sou de exatas. 15 vezes 50, 15 vezes 50, gente, 750 reuniões. Impossível. Então, não adianta chamar para uma reunião alguém que não está desejando, ou no mínimo considerando você como uma opção. E como é que vocês vão aplicar tudo isso aqui com consciência, tá? Que eu acho que é isso que vocês devem estar se perguntando agora. Vocês devem estar assim, mas Ana, como que eu faço isso? Ana, como eu faço isso? Então ou não estão? Tamires deu risada. Obrigada, Tamires e Cíntia, por estarem com a câmera aberta, porque pelo menos eu sei que vocês. Que eu posso continuar falando do meu jeito, que vocês não estão sérias demais assim. Gente, a próxima vez que vocês entrarem em uma conversa, nossa, a Cíntia tá anotando tudo, assim que eu gosto.
Gente, se vocês não saírem daqui com a cabeça explodindo assim, ó, sabe aquele emoji do Whats que tem a cabecinha assim explodindo? Se vocês não saírem daqui assim hoje, vocês vão lá no meu Instagram e briguem comigo, porque assim, o meu objetivo é esse, tá? Vocês precisam sair daqui com a cabeça assim. Na verdade, se vocês não saírem da cabeça assim daqui, é porque vocês não prestaram atenção, porque olha, só até aqui eu acho que eu já devo ter criado um monte de coisa na cabeça de vocês. Mas vamos lá. Ó, a próxima conversa que vocês tiverem de venda, eu quero que vocês observem uma única coisa. Anotem, tá? Eu vou falar e vou repetir para vocês conseguirem anotar. Em qual momento dessa conversa, em qual momento dessa conversa, você tá mudando a tua intenção de compreender? Em qual momento dessa conversa você sai dessa coisa de compreender o casal, entender o que eles buscam e tudo mais, pra intenção de convencer? Sempre tem um momento quando vocês estão fazendo um processo de venda, que pode ser pelo WhatsApp, pode ser em reunião, pode ser telefone, enfim, não importa como vocês estejam conversando com esse casal. Sempre tem um momento que vocês estão ali, na intenção de conhecer, de compreender, e daí vocês entram naquela intenção do convencer, que entra com aquela energia de eu preciso vender. Mas vocês precisam observar isso. Porque, gente, se vocês não observarem, vocês nunca vão aprender a mudar. Eu vou contar pra vocês algumas coisas que vocês podem fazer. Mas não adianta eu ensinar pra vocês exatamente tintim por tintim se vocês não se observarem. Sabe por quê? Todo mundo aqui dirige? Eu acho que sim, né? Talvez se alguém não dirige, tudo bem. Mas eu vou usar o exemplo do dirigir. Eu, Ana, eu dirijo. Não quero entregar a minha idade, mas há muito tempo. Há muito tempo. Eu sei que eu tenho essa carinha aqui que parece que eu tenho 25. Obrigada, gente. Isso se chama Botox em dia. Porém, contudo, todavia, eu tenho um pouco mais, bem mais que isso. E o que acontece? Quando a gente começa a dirigir, quando a gente vai fazer autoescola, eu sei que agora vai mudar a lei e tudo mais, mas todo mundo tá aqui e já fez autoescola. Então, assim, quando a gente faz autoescola, eles ensinam um jeitinho de dirigir que chega a ser até irritante, né? E daí, beleza, daí a gente passa lá no Detran e começa a dirigir. Anos depois, com esse tempo, a gente criou vícios. Nós temos vícios para dirigir. Por exemplo, sei lá, ah, quando eu passo na lombada, eu não diminuo a marcha da terceira para a segunda. Enfim, uns vícios que a gente tem, tá? Todo mundo tem vícios. Se vocês fossem fazer o teste do Detran hoje, sem passar por um momento de observação real, de entender quais são seus vícios que são diferentes do que você aprendeu lá atrás, você passa nesse teste do Detran? Não passa. Não passa. Não passa, gente. É mais fácil uma pessoa ruim de volante, mas que sabe certinho aonde tem que parar, onde tem que dar sinal, onde tem que fazer isso, onde fazer aquilo, passar do que a gente que dirige bem, modéstia à parte, tá? Já estou me declarando uma boa, uma boa motorista, mas assim, as pessoas que dirigem bem de verdade e têm vícios. E é verdade isso. No processo da venda é a mesma coisa. Se vocês entrarem no processo da venda sem entender qual é essa intenção, como que vocês estão se movimentando durante essa reunião, se vocês estão com intenção de compreender, se vocês estão com intenção de necessidade, vocês nunca vão aprender a venda do jeito certo. Porque a venda, gente, ela tá no detalhe. No mínimo detalhe. Por isso que tem gente que compra script pronto. Vocês já compraram script pronto? Vocês que estão com a câmera aberta. Nunca. Mas nunca pegaram script pronto de nada? Nunca. Tá, tudo bem. Mas assim, quem compra script pronto, começa a implementar. Eu tenho uma mentorada aqui, só para explicar. Ela é decoradora. E ela chegou aqui na minha mentoria, no programa que eu tô bem pertinho dela, que é um programa que eu fico todo dia com eles. Ela tinha acabado de investir numa das maiores marqueteiras de vendas que tem no digital. Pagou uns 25 pau pra mulher. Fez uma mentoria de vendas para aprender a vender melhor no WhatsApp, não sei o que, não sei o que.
Ela chegou pra mim aqui desesperada. Ana, eu não posso investir. Eu não confio mais. Você é mentora igual a outra e não funciona. Porque, gente, script pronto não funciona. Porque a venda tá no detalhe. Sabe o que eu tive que fazer com ela para conseguir botar ela dentro da mentoria? Eu tive que pegar uma reunião online dela, assistir, contar pra ela tudo isso que eu tô contando pra vocês, mas mostrando pra ela onde ela mudou essa intenção dela. E daí ela falou: Caramba, Ana, é, é isso. Então a gente precisa se observar, gente. A gente precisa estar o tempo inteiro, não é em alerta, mas cada palavra que a gente usa, cada tom de voz que a gente usa precisa ser estratégico. E como que a gente faz isso pra não ficar nervoso, né? Tipo assim, ai meu Deus, mas eu tenho que observar exatamente tudo que eu tô fazendo e prestar atenção no que o casal tá falando, não sei o quê. É entrar nesse momento de atendimento sem aquela necessidade de venda. É entrar nesse atendimento pensando assim, cara, eu preciso entender se eu sou a pessoa certa pra esse casal. Eu preciso entender como que eu posso fazer o que eles querem por eles. Porque é isso, gente, que vai fazer eles desejarem vocês. Olha que louco. Eu sei que vocês entraram aqui atrás de uma coisa milagrosa, mas não existe milagre. Não sei quem acredita em milagre, né? Mas não existe. Não existe fórmula milagrosa pra gente vender mais. Então, gente, quando vocês identificarem qual é esse momento que vocês saem da compreensão para convencimento, é onde esse processo de venda de vocês está perdendo força. E é exatamente nesse ponto que vocês precisam estruturar um método para vocês. E daí, existem métodos específicos, né? Por exemplo, é, respiração, meditação, sair para andar antes de fazer um atendimento. Eu gosto do mantra. Receber um pedido de orçamento. Fecha o olho, repete 10 vezes. Eu não preciso vender, eu não preciso vender, eu não preciso vender, eu não preciso vender, eu não preciso vender. Isso ajuda muito a vocês não saírem desse ponto de compreensão. E quando vocês começarem a ficar aflito numa reunião, faz um mantra lá dentro só da cabeça, entendeu? Porque vocês vão ser tentados, porque vocês têm vícios. A Cíntia disse que o objetivo dela do recesso é estudar muito e fazer mudanças para 2026. Cíntia, faz o seguinte, manda uma mensagem lá naquele WhatsApp que a gente mandou o link para vocês. Fala para a Marina que manda para vocês tudo. Fala assim, ó, Marina, eu quero falar com a Ana, tá? Eu te ligo e vejo como que eu posso te ajudar a estudar do jeito certo, tá bom? Gente, em cada reunião, em cada reunião, faça uma pergunta que dê acesso ao desejo real do cliente. Vamos lá. Exemplos de pergunta que vocês podem fazer. Ana, noiva, o que seria impossível abrir mão no seu casamento? Vocês sabem que é uma pergunta aberta, que faz as pessoas pensarem, que não tem uma resposta sim ou não? Que a pessoa realmente precisa pensar para te responder? Daí, Carol, você que perguntou, se a pessoa não quer te responder, não quer se abrir, cara, ela só tá atrás de preço. E daí pode ser o que for. Você vai dar desconto, vai fazer aquilo, você não vai fechar. Sabe aquelas pessoas que não querem se abrir, não querem contar nada? Cara, não é prioridade o teu trabalho para elas. Aceita. Vai pro próximo que realmente prioriza o teu trabalho, que quer você. Outra pergunta que vocês podem fazer para os noivos. O que vocês temem escolher errado?
Enquanto lhe assisto, eu fechei em contrato. Acabei de receber a confirmação. Boa, Tony! Oh, é assim que eu gosto. Espero que você tenha usado alguma coisa que eu já tenha te ensinado. Com certeza. Amei. Muito bom. É assim que eu gosto. De reunião com energia. Bom demais. E, gente, a terceira pergunta que vocês podem fazer para o casal é: quando você imagina o dia do teu casamento acontecendo, o que que te deixa mais tranquilo? O que que te deixa mais tranquila? Porque o que acontece? Essas perguntas que vocês vão fazer para o casal vai fazer com que eles revelem para vocês o que que guia a decisão deles. O que que influencia a tomada de decisão deles. E daí vocês vão trabalhar com essa informação. E aí, fez sentido, gente? Eu quero ver todo mundo me mandando sininho no direct. Porque é isso. Gente, não existe script de venda. Sabe aquela frase clichê que todo mundo fala que cada casal é único? Pois é. Cada casal é único. Cada casamento é único. Cada um tem seus desejos, cada um tem as suas ambições, cada um tem algo único que faz com que eles tomem a decisão por você ou por outra pessoa. E lembrem, vou até olhar para vocês, vou olhar para a câmera para falar para vocês, que eu fico olhando aqui para baixo para olhar vocês, mas vou olhar para a câmera agora. Se a pessoa, gente, se essa noiva que tá ali não demonstra em nenhum momento interesse em entender um pouquinho, respeitar o teu tempo. Cara, você parou tua vida para responder ela no WhatsApp. Você tá ali dando tempo, dando atenção. Se essa pessoa não respeita isso, ela não vai fechar com você. Porque ela não tem interesse em fechar com você. Às vezes ela tá só fazendo orçamentos. Às vezes ela tá só investigando coisas. Às vezes é um fornecedor fazendo pesquisa de preço. E tá tudo bem, tá, gente? Não é errado, não. Tá tudo certo. Vamos fazer um combinado? Ó, eu não vou parar esse final de ano. Tá, Cíntia? Eu não vou parar esse final de ano. Vai ter aula toda quarta-feira. Inclusive, dia 24 é uma quarta-feira. E dia 31 é a quarta-feira. E eu vou dar aula. Porque eu estou comprometida a fazer de 2026 um ano melhor pra vocês. Eu vou dar aula. Nem que eu quero ir pro salão, né? No dia 31 eu não ligo, tô nem aí. Mas no dia 24 eu gosto de me arrumar pra ficar em casa, não sei vocês. Nem que eu vá no salão antes, entendeu? Eu vou dar aula bonitona ainda. Eu aproveito e já chamo meu marketing pra vir aqui fazer umas fotos, entendeu? Então, eu quero fazer um combinado com vocês que estão aqui. A gente tá em quantos? 17 pessoas. Gente, olha só. Deixa eu contar uma coisa antes da gente fazer um combinado. Uma coisa antes de fazer um combinado. Vocês já viram a quantidade de gente que tem dentro daquele grupo? Do Entre Linhas? Sei lá, deve ter uns 50. Não é muito. Eu não ligo pra isso. 51, olha lá. Oh, acertei. Porque eu não ligo pra essas coisas, tô nem aí. Vocês têm ideia que vocês 17, gente, é menos da metade, vocês vão sair na frente? Vocês têm ideia que vocês vão saber vender e eles não? Porque quem realmente tá na energia de mudar a realidade através do trabalho que gosta, tá aqui dentro. De corpo e alma presente. Eu não sei quem que tá de câmera desligada aí, se tá prestando atenção ou não, mas tudo bem. Tô contando que está prestando atenção. São 17, mas pode ser que não. Vocês têm ideia, gente, que se vocês fizerem isso aqui, vocês já se diferenciam do que a maioria tá fazendo? Tá todo mundo prestando atenção, ótimo, é isso aí. Então, o combinado que eu tenho pra fazer com vocês a partir de hoje, e eu quero que vocês levem esse combinado pra vocês, porque assim, né, gente? Eu não sou mãe de ninguém aqui, então não adianta vocês me prometerem algo. Eu não vou atrás de vocês cumprir, né? Como diz a Maria, minha Maria, se tivesse aqui minha sócia, falaria assim pra vocês: se você não cumprir com o combinado, eu vou na tua casa. Se eu morrer, eu puxo teu pé.
Eu não sou assim, tá, gente? Cada um é responsável aqui pelo que faz. Mas o combinado é o seguinte: a partir de hoje, a partir de hoje, vocês vão perder tempo com quem valoriza um pouquinho vocês. Pelo menos o mínimo. Pode ser que vocês não fechem todas as pessoas que vocês conversarem. Mas vocês vão aprender a identificar se aquela pessoa tá ali especulando ou se aquela pessoa tá ali para fechar. Com intenção de fechamento, mesmo que não opte por vocês. E vocês vão dar tempo, atenção, comprometimento de vocês para quem vale a pena. Combinado? Temos um combinado? Eu quero isso em vocês, porque, gente, isso vai mudar a energia de vocês. Vai mudar. E mais uma vez, a energia física mesmo, essa vibração nossa de ser matéria. Muda. Vocês já ligaram pra alguém que a pessoa atende o telefone assim? Alô? Ai, tô aqui morrendo. Tá, tudo bem. Vocês já falaram com alguém no telefone assim? Você não precisa olhar pra cara da pessoa pra entender que a energia dela tá lá, lá embaixo. Que ela tá cavando buraco pra se enfiar dentro. Se eu tivesse com a minha câmera desligada e falando com vocês assim, com essa energia, feliz, animada, vocês não estão me vendo, vocês não estão vendo minha expressão facial, mas vocês estão me ouvindo. Imagina, gente, se vocês falam assim com a noiva, sabe? Ou aquela coisa, a noiva manda mensagem pra vocês. E daí vocês começam. Então, aqui, eu tô te mandando um áudio que eu tô no meio da rua aqui, correndo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Daí você fala em 10 minutos o que você poderia ter falado em 1 minuto. Tem gente que faz isso ou não? Quem riu se identificou. Não vou nem, não precisa se expor, mas eu já vi. Ah, já fez então. Ah, tô de olho. Gente, se observem, tá? Eu tenho certeza que vai ser diferente. Eu tenho certeza. Se tudo que eu conversei aqui com vocês hoje fez sentido pra vocês, se vocês quiserem ajuda pra identificar tudo isso que a gente está conversando, entender aonde tem problema, entender aonde vocês podem melhorar, entender aonde vocês podem ter melhores casais que valorizam vocês de verdade, gente, a Refind existe para ajudar fornecedores que querem fazer acontecer. Manda mensagem lá no grupo, me manda mensagem no privado. A gente está aqui sempre tentando entender como a gente pode ajudar mais vocês. E eu sempre falo isso e não vou mentir, tem que fazer mais sentido para vocês do que para mim. Então, gente, se não fizer sentido para vocês, eu não vou fazer força de venda. Eu não vou empurrar a venda abaixo. Até isso que eu ensino para vocês, então eu não vou fazer diferente. Tá bom? Ó, a Cíntia falou com a Luísa, marcou pro ano que vem. Por que só ano que vem? Não, eu vou brigar com a Luísa. Que isso? Que isso? Ó, Cíntia, você vai causar uma demissão nessa empresa. Vou sair daqui, vou pegar a Luísa pelos cabelos. A culpa é tua? Tá. Ó, vou falar um negócio, é verdade, tá? Você não falou que você vai passar o recesso agora? Estudando? Mulher, é o melhor momento. É o melhor momento pra você começar a estruturar. Dia 15 de janeiro você já começa a colher resultado. Agora, eu vou começar dia 1º de janeiro, daí passa o janeiro, que é o melhor mês da vida. Eu vou falar pra vocês, gente, janeiro é muito bom pra vender, tá? Eu não sei como que é janeiro de vocês, mas janeiro é mês top. Já adiantando pra vocês. Estruturando para colher em fevereiro e março. Pensem nisso, tá bom? Preciso descansar, eu tinha acabado de comprar uma mentoria. Mas se comprou a mentoria e tá aqui, meu bem, é porque não tava boa essa mentoria também, né? Não, tô brincando. Vai, às vezes é a mentoria da tua entrega, né? Eu sei, tô brincando, só pentelhando, tá? Não liga não. Gente, então é isso, tá? Espero ter ajudado vocês, ter feito vocês saírem daqui com a cabeça borbulhando de ideias, de insights, de coisas escritas. O meu objetivo aqui nas quartas-feiras é realmente contar pra vocês o que que tá na entrelinha das coisas, o que vocês não estão enxergando, porque geralmente a gente tá dentro do nosso negócio e a gente tá olhando o quê? A superfície. Por quê? Porque a gente tem um envolvimento emocional com aquilo, a gente precisa pagar conta, a gente tem filho, a gente tem isso, tem aquilo, tem que entregar casamento. E eu tô aqui pra quê? Pra ajudar vocês a olhar um pouquinho mais de fora e entender o que estão nas entrelinhas de tudo que vocês têm feito, de todos os resultados que vocês têm colhido e o que mudar pra gente colher resultados diferentes. Tá bom?
Até quarta que vem. Um beijo imenso pra vocês, tá? E Cintia, a gente se vê ano que vem. Vai descansar, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau.